Karine Gama, da Climatempo, está com a gente ainda nessas férias da Stephanie Toso. Karine, conta pra gente qual a previsão para essa semana aqui. A gente continua com dias bem outonais mesmo, né? Porque a amplitude térmica é grande, então as manhãs e noites geladas, temperaturas baixas, mas sobe bem ao longo do dia. Fica ali sempre acima dos 25 graus, então uma diferença bem grande, bem típica de outono mesmo. Essa vai ser mais uma semana desse jeito e ainda com tempo seco, umidade relativa do ar baixa. Karine, bom dia. Bom dia, Sheila, Megali, bom dia, Carla. Oiê. E também aos nossos ouvintes. Seguimos com este mesmo padrão, mas temos algumas mudanças em relação à semana passada no quesito de temperaturas. A estação do outono ela é marcada por essas amplitudes térmicas elevadas, manhãs e noites bem frias e tardes quentes. A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima ao longo do dia, e isso acontece por conta deste ar seco que inibe a formação de nuvens. Que a nuvem, durante o período da noite, ela serve como um cobertor térmico, ela não permite tanta dissipação do calor na superfície para a atmosfera. Então, ainda continuamos com essa mesma condição ao longo dessa semana. A novidade vai para a temperatura que não deve ser tão baixa quanto a semana passada. Na semana passada, as madrugadas estavam na casa de 11 graus. Hoje já amanhecemos com termômetros entre 12 e 14 na Grande São Paulo, sendo que os 12 graus foram registrados no aeroporto de Guarulhos, mas a cidade de São Paulo, de maneira geral, teve temperatura de 14 graus hoje cedo. E um pouquinho mais de nuvem. Hoje a umidade do ar não deve ficar ruim, porque tem um cavado meteorológico que passa pelo estado de São Paulo, permite essa maior variação de nuvens ao longo desta segunda-feira, mas amanhã ele já estará afastado no oceano e aí o ar fica mais seco. Então, os cuidados quanto à hidratação ainda devem ser mantidos ao longo dessa semana, só que as tardes também tendem a ser mais quentes. Hoje, por conta da nebulosidade, a máxima prevista na capital é de 25. A partir de amanhã e aí até a sexta-feira, máxima prevista de 27 graus por São Paulo. Então, ainda seguimos com essa diferença de temperatura ao longo do dia de cerca de 15 graus, então essa amplitude térmica de 15 graus no decorrer dos dias, de um único dia, com manhãs e noites mais frias, mas ainda com tardes bem quentes e até mais quentes do que a semana passada. Novidade quanto à chuva, temos previsão de uma frente fria passando de maneira um pouquinho mais expressiva sobre a costa do estado de São Paulo, e aí consegue atingir também a região metropolitana e até a região de Campinas no final deste mês, entre os dias 29 e 31 de maio, então ainda vai demorar para a chuva chegar só no final da semana, no finalzinho dessa semana, comecinho da semana que vem. Então ainda temos aí alguns 9, 10 dias de tempo mais aberto, só que essa frente fria, mesmo com ela passando por São Paulo, a previsão não é de chuvas muito expressivas, muito volumosas, e acontece apenas em 1 ou 2 dias essa condição de chuva. Ainda é uma condição mais estendida, os modelos meteorológicos oscilam bastante em relação ao dia e ao posicionamento dessa frente fria, mas é um breve alívio que a gente vê no espectro aqui de 2 semanas para a cidade de São Paulo em relação à melhoria da umidade do ar e também do retorno da precipitação. Esse período do ano é comum as pessoas ficarem muito doentes, os ambientes ficam mais fechados, o ar está muito seco, a poluição aumenta, e isso é normal também da estação. Então, o outono, que se faz presente até o dia 21 de junho, tem aí uma passagem de uma ou outra frente fria que provoca um pouquinho mais de chuva, mas de maneira geral é o ar seco que predomina e que é a climatologia da estação mesmo para o estado de São Paulo e grande parte do Brasil, o sul, o sudeste de maneira geral, e o centro-oeste está com a atuação deste ar mais seco e dessas grandes amplitudes térmicas. Volto com vocês. Pois é. Ô, Karine, bem rapidinho, só um teaser pra gente. Você falou, essa massa de ar polar, ela passou, agora a temperatura deve subir um pouquinho mais. A gente vai pro Rio de Janeiro amanhã para apresentar o Jornal Cedinho no dia 24. Rio de Janeiro na quarta-feira. Casacão ou não? Não precisa de casacão. O Rio está com temperaturas bem altas, temos máximas de 29 a 30 graus para a capital, e amanhece um pouquinho mais frio também, mas ali na casa dos seus 17 graus, não é tanto frio assim, então é temperatura agradável, sem previsão de chuva para o Rio, apenas variação de nebulosidade ao longo da terça-feira e também no decorrer da semana, Carla. Tá ótimo, como o pessoal antigamente dizia, lembra disso? Tá ótimo. Karine, um beijo para você, até o Band News São Paulo um pouquinho mais tarde. Beijo para vocês, até mais tarde.